Oi, Silvana, Oi, Angélica, tudo bom? tudo bem? Vamos lá para mais um episódio de Emuná, seu podcast sobre fé, espiritualidade e seguindo com o tema, né, sobre enfrentar o medo. Coragem é enfrentar o medo. E aqui a gente vai te dar dicas de como, né? Muitas vezes nós buscamos, como ser como sermos mais corajosos, né? Como enfrentar o medo. Então, não é não ter medo. Coragem não é a ausência do medo, mas é como enfrentar, é como ir apesar dele. E eu me lembrei Sim. muito, Silvana, até para a gente ir tocando nesse assunto de um livro, e que tem um documentário disponível também na Netflix, da Brené Brown, que ela fala sobre, né, a coragem de ser imperfeito. Né? E ela tem uma Uhum. série de pesquisas e livros nesse sentido. A, a coragem da, né, a coragem da imperfeição, enfim, são vários temas que Sim, ela aborda, onde ela fala sobre a vulnerabilidade, né? Que a sim. coragem, ela está totalmente ligada com a vulnerabilidade. E no nosso caso aqui, que o que a gente quer enfatizar é sermos vulneráveis para Deus. Amém. Amém. E quantas vezes, né, hoje eu tomando café com a Joyce, sem eu procurar, olha a frase que saltou na nossa, no nosso relacionamento. Quem se importa com o que os outros pensam, desde que você seja tudo o que Deus quer? Quantas vezes os medos é sobre o que o outro está pensando? E por mais que a gente se exercite nesta área, nós nunca vamos saber o que o outro está pensando. Verdadeiramente, comprovadamente, nunca, a menos que o outro queira nos revelar. Então, nós ficamos lutando contra algo invisível, né? E nós ficamos lutando contra algo que nós não temos a menor ascendência, nós não podemos interferir no que o outro está pensando, mas nós podemos ser o nosso melhor, sermos vulneráveis, falarmos aquilo que nós precisamos para o outro, abrirmos nosso coração e não ficarmos supondo. Justamente a Brené, ela começa a apresentação, tem na Netflix também um programa de 1 hora dela falando sobre esse trabalho dela, muito bonito, e ela começa dizendo que ela está em férias com o marido e ela dá um mergulho, que eles costumavam nadar muito, e ele fica quieto, e ela começa a pensar, a gente costumava conversar, e agora deve ser porque eu tô gorda, deve ser porque o meu maiô não... Ela começa a inventar horrores de absurdas hipóteses e não era nenhuma dessas. Ele mais tarde, quando ela toma coragem, ele diz, não, eu estava achando que eu estava tendo um ataque cardíaco, eu não lembro mais exatamente, mas Ataque de é mais ou menos pânico. isso. Ele teve O um ataque ataque de de pânico. pânico, ele teve um ataque de pânico. E por isso que ele estava tão quieto. Mas tudo que passou na cabeça dela foi um filme completo de como ela era insuficiente, como ela não era aquela mulher que ela deveria ser, né? Então, que coisa mais maravilhosa a gente pensar algo, ser vulnerável para Deus, ser vulnerável para o outro, né? E é isso que o reino nos ensina, né? Dar a outra face, né? Se alguém te bate na direita, bate na esquerda. Aliás, é um assunto bem pouco tocado, porque eu acho que poucas pessoas conseguiram ter bons resultados com isso, porque uh, raramente se chega a esse extremo. Mas eu quero dizer que não precisa ser esbofetear, né? Pode ser muito bem a gente dizer, tá bom, tu tá querendo que eu fique com medo, tu tá me ameaçando, eu já tô me sentindo ameaçada, o que nós vamos fazer agora? Ou então, eu tô imaginando que tu tá me fazendo uma avaliação desfavorável, é por causa do meu maiô, é por causa dos meus quilos que estão a mais? Perguntar, né? Em vez de fazer toda uma história tão tremenda. E também, já que a nossa ênfase aqui é a oração e o medo, o enfrentamento do medo, a gente entender que a gente pode tomar a posição sobre o que o inimigo está fazendo, né? E às vezes esses pensamentos que a gente pensa que sou eu costumo fazer assim, quando eu estou no consultório, eu pego meus bonequinhos terapêuticos e eu digo, esse aqui é você, né? E os lançamentos de ideias, eles nunca
você, Silvana, está pensando agora que você está gorda, que você está inadequada, que você não é a mulher que deveria ser neste momento, como você é chata, como você é implicante, como você é mal-humorada. Ele não fala assim, ele fala eu. As flechadas dele são: eu sou uma chata, eu sou uma gorda, eu sou uma inadequada, eu nunca sei o que fazer certo, eu sempre estou com medo de todas essas ocasiões onde a gente se expõe nas férias, eu sempre me sinto deslocada. Então, a gente começa a duvidar da gente. E se a gente consegue perceber que essa é a artimanha natural do inimigo, a gente toma autoridade sobre essas forças invisíveis, como a gente falou no episódio anterior, o episódio de Medo 1, o 29, que nós tomamos as autoridades sobre as trevas, contra principados, potestades, príncipes das trevas, porque, obviamente, ele não quer, ele odeia relacionamentos de casamento ou relacionamentos de amizade, ele odeia, ele vai tentar colocar pensamentos ruins de inadequação ou de desconfiança do outro. Ele sempre tenta a mesma coisa, ele está aqui há muito mais tempo do que nós. Nós estamos aqui por 20 anos, alguns, né, que já viveram agora que estão nos ouvindo já têm 20 anos, outros têm 30, outros têm 40, outros têm 60, né? Então nós estamos há mais tempo. Então não é uma condenação. Eu estou há 60, vou fazer 60 agora em outubro, então eu já estou há bastante tempo, né? Então eu já percebi muitas vezes que as flechadas, as insinuações inimigas, o trabalho dele é nesse sentido de nós nos sentirmos menos do que nós somos. Sim. Então, trazendo de forma didática para vocês que estão nos ouvindo, assim, né? Isso que a Silvana ressaltou para nós. O inimigo, né? O inimigo da nossa vida, o inimigo é o mesmo inimigo de Deus, né? Então, a gente precisa lutar com Deus, né? Sim, Segundo, ele sempre vai atingir a nossa identidade. Então, ele sempre vai enviar essas flechas, porque o que mais nos fere é a nossa identidade, é como nós nos vemos no mundo. Porque também o que mais nos aproxima de Deus é a nossa identidade. Então, é onde ele vai combater, porque quando nós entendemos a nossa verdadeira identidade, que nós somos filhos, amados, aceitos, né? Redimidos por Jesus Cristo, isso muda tudo. Eu não preciso ser aceita por pessoas, eu sou aceita por Deus, né? Então, quando a nossa identidade ela tá balançando um pouquinho, nós não estamos tão firmes, porque isso é uma constante alimentação, as flechas vão vir muito em direção a isso. Eu não sou bom o suficiente, eu não fiz tudo o que eu deveria, eu não sou magro o suficiente, eu não sou inteligente, bonita, né? Pega muito na questão individual de cada um. E o inimigo sabe, porque ele vê qual é a nossa reação a partir de cada, né, situação que a gente vai vivendo. Então, compreender que tudo que vier de ataque à nossa identidade não vem de Deus, né? É algo do inimigo. Então, a gente precisa se posicionar. Um outro ponto, colocar as nossas expectativas em Deus, né? Porque, como a Silvana falou, tudo isso, né, muito do nosso medo está relacionado às nossas expectativas estarem em pessoas. Ah, eu quero que todo mundo veja como, né, o meu relacionamento é bom, como o meu trabalho, como eu sou boa no que eu faço. E isso coloca uma régua tão alta, porque como tu não, como a Silvana falou, como tu não sabe o que o outro está pensando ou qual a expectativa do outro, tu começa a criar respostas com base no teu imaginário, né? E o nosso imaginário tem de tudo. E aí acontece que as pessoas paralisam. Então, uma das situações que eu vejo muitas pessoas com muitas habilidades, competentes em diversas áreas da vida, não conseguindo dar novos passos, paralisadas. Então, um dos jeitos mais terríveis, eu diria que o medo atua na nossa vida é nos paralisando, de dar o próximo passo, de começar algo novo, de voltar para o mercado de trabalho, quem parou em algum momento por alguma situação ou por uma transição de carreira, porque começa a duvidar, ah, eu não sou boa, todo mundo vai ver que eu fiz uma escolha errada, as pessoas vão ver que eu sou uma fracassada, que eu sou uma farsa, né? Porque nós colocamos a nossa expectativa no outro, e Deus, ele, né, a Joyce que tu falou antes, Silvana, ela fala muito, né?
Deus não tá surpreso, pensando assim, ah, não, o que que eu escolhi? Olha só como a pessoa está se comportando. Não, ele já sabe de tudo. Ele sabe, inclusive, sobre essa fase que tu tá passando. Então, coloque as suas expectativas em Deus. Nós não decepcionamos Deus. Porque a gente só decepciona alguém, né, que tem uma expectativa em nós. E Deus sabe de todas as coisas. E é Ele que nos capacita. Em última análise, nossos erros são dele, né? Porque, Sim. Senhor, olha, eu sou tua, eu sou uma nova criatura, então os meus problemas são teus. Como tu não tens problemas, essas coisas vão ser todas resolvidas. Então, tá, o que nós vamos fazer hoje? Uhum. Entende que a vida é muito mais fácil se a gente colocar toda a nossa frustração e a nossa expectativa de alta performance em Deus. Deus é tudo quem é todo aquele que nós precisamos, é tudo que nós precisamos para nos capacitar. Deus não escolhe as pessoas para pregar ou para falar sobre o reino, aqueles que são os mais capacitados. Ele escolhe aquelas pessoas que querem e ele capacita essas pessoas. Quando a Sim. gente diz assim, olha as escolhas que Jesus fez para o grupo de 12 dele, o único capacitado era Judas. Se nós formos ver o portfólio desses 12, o mais capacitado era Judas. Os outros todos eram pessoas com menor capacitação de treino e de habilidades do que o Judas. E olha só o que aconteceu com o Judas, né? Então, eu não estou dizendo que a capacidade é de acordo com o erro. Eu estou dizendo que a gente não precisa confiar nas nossas capacidades. É muito bom fazer faculdade, é muito bom treinar suas capacidades, suas habilidades intelectuais, suas técnicas, é muito bom. E depois que aprendeu tudo isso, deixar tudo nas mãos de Deus. Talvez seja isso que diga, depois de tudo, nós somos trapos de imundícia. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive um choque, né? Então, quer dizer que tudo que eu faço é nada. Sim, tudo que tu faz é nada, porque o nada com Deus é tudo. É uma matemática completamente estranha o do reino de Deus. É diferente da mundana. E nós precisamos realmente mudar nossa mente, sermos vulneráveis a Deus, vulneráveis também aos nossos parceiros para abrir nosso coração. Nós não precisamos, nossos parceiros, eu quero dizer, parceiros de vida, filhos, pais, esposos, colegas, amigos, né? Que nós possamos trazer isso e tomar autoridade. E aí, outra coisa muito importante que eu gostaria de contar é que eu gosto do Kenneth Hagin também. E aí, o Kenneth Hagin falando aqui sobre as forças invisíveis, sobre Efésios, e ele estava fazendo uma campanha de 15 dias com um pastor que tinha uma doença, diabetes, e ele precisava medir o teor de açúcar para tomar a insulina de acordo com o que o teor de açúcar diário acusava no teste dele. E o Hagin se virou para esse pastor e disse: Olha, não precisa tu medir, porque enquanto tu estiveres comigo, teu teor de açúcar vai estar baixo. E ele olhou muito admirado para o Hagin e foi na fé do Hagin, né? E comeu bolos, comeu tudo que ele queria em todo esse tempo, e realmente o açúcar dele nunca subiu. E ele conta que depois de 3 dias que tinha acabado a campanha, ainda havia o efeito, mas depois de 3 dias retornou a ele a necessidade de tomar a insulina. E o que aconteceu então? O Hagin assumiu a autoridade sobre a enfermidade do colega. Ele diz assim: eu tinha controle sobre as forças invisíveis, mas eu não tinha controle sobre a vontade do meu colega. Enquanto aquele pastor estava comigo e aquela força invisível estava na minha presença, eu consegui controlá-la. Procurei convencer que poderia fazer a mesma coisa, mas ele esperava que os sintomas reaparecessem e eles voltaram mesmo. Então, é tudo uma questão de mudar a mente. Deus é o mesmo para o Hagin, é o mesmo para o colega dele, é o mesmo para você, para mim, né? É o mesmo, Deus é o mesmo. O quanto nós vamos acessar do reino é a nossa disposição de mudar a nossa mente. Então, isso, de novo, né? Eu quero, acho que, falar a todo o podcast isso. Não é uma condenação, é uma
apontamento, é um mostrar a direção. Olha o que podemos, olha as notícias que Deus tem para nós. Então, jamais é uma condenação, jamais essas palavras são assim, olha o que você está fazendo, você não fez isso, você não fez aquilo. É não, não. Eu gosto de uma pregação de reino que é assim, olha o que nós podemos fazer, olha onde podemos chegar, ao infinito e além. Então, nós temos sempre amplas possibilidades, e é isso que eu convido a todos que nos ouvem, que Deus nos capacite. Sim, então é manter esse olhar, né, para as experiências, né, o que o reino de Deus pode nos proporcionar e muito mais do que para circunstâncias, né? Porque quando a gente olha para as circunstâncias, realmente elas podem não ser favoráveis. O momento da economia, do mundo, nossa, Deus nos deu a ideia, deu para alguém a ideia de um negócio. Não, agora não é o momento, né? Mas Deus te deu, Ele vai te capacitar, Ele vai te instruir, ele vai também te sustentar nisso, né? Porque senão a gente se move pelas circunstâncias ou pelas experiências desse mundo, a gente não consegue viver de fato o reino de Deus. Então, enfrentar o medo, ter coragem, é ir à palavra de Deus, é buscar essa expectativa, esse sustento nele. Né? Porque é natural que nós tenhamos medo, é natural que o ser humano se compare, né? Mas não é o que não é natural no reino de Deus, não é natural para Não, novas criaturas. E isso precisa ser quebrado na nossa vida. Então, acho que esse é um dos pontos que a gente gostaria mais de enfatizar hoje, que vocês possam, cada vez que vier, então, uma comparação ou uma expectativa colocada em pessoas e que vai nos paralisar, que a gente possa direcionar essas expectativas para Deus. E talvez seja dizendo para si mesmo: ai, Deus, me perdoa, porque eu estou mais preocupado com o que os outros pensam do que o que tu pensa. Me ajuda a ter os teus pensamentos, né? É amém, muito bom. poder trabalhar nesse sentido com a nossa mente. Então, toda vez que vier essas expectativas, né, o medo, eu tenho muito medo de dar certo. Pois é, tá tudo bem. Deus, tu sabe que eu tenho medo de dar certo, mas eu sei que quem faz dar certo, né? O homem semeia e o homem colhe. Quem faz crescer e dar os frutos é o Senhor. Então, é tu quem vai plantar comigo essa nova ideia, esse novo negócio, esse novo relacionamento, ou essa nova fase do meu relacionamento ou do meu trabalho que eu quero iniciar hoje. É direcionar tudo isso para Deus, que é uma das únicas formas Amém. da gente combater o medo, né? É saindo do controle e do egocentrismo, de estar Sim, egocentrado, né? E estar Deus centrado, centrado em Deus. sim. Amém. 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 Vamos orar então. Vamos. Senhor querido, muito obrigada. Que nós possamos a ser capacitados a estarmos online todo o tempo. Eu quero dizer que nós estejamos sempre com a nossa mente ligada na tua mente. A nossa mente é a mente de Cristo, diz a palavra. Então, que seja assim conosco, que nós vigiemos e oremos sem cessar é até enquanto dormimos, porque enquanto dormimos, o nosso espírito não dorme e aprende de ti. Senhor, que isso seja elevado na capacidade de todos nós que ouvimos isso, e seja renovado a cada vez que eu ouvir essas palavras, no teu poder, porque não há limites para o teu poder. Tu criaste céus e terra, tu podes muito bem agora atingir, atender, modificar essas pessoas que nos ouvem e compartilham conosco esses momentos. No nome de Jesus, na unção do Espírito Santo. Amém. Senhor, que cada um que está aqui, que se sinta paralisado, que possa hoje dar um passo. Nós não precisamos entender tudo, Senhor. Nós nunca vamos entender tudo. Nós não precisamos esperar o medo ir embora, mas nós nos movemos por fé. Nós caminhamos por fé. Nós damos novos passos porque nós cremos em Ti, que Tu coloca o chão, que Tu coloca o sustento, que Tu coloca todas as condições e nos capacita. Que as pessoas aqui que estão nos ouvindo também possam ser mais vulneráveis e se permitam errar. Tu sabes, Senhor, que nós das nossas imperfeições e Tu nos criou também com essa capacidade de se modificar, de errar, de recriar, mas que não haja condenação para isso, que nós nos permitamos cada vez mais dar novos passos para viver aquilo que tu tens para nós. E isso é caminhando, se movendo em tua direção, que todas as nossas expectativas elas estejam direcionadas para ti e em ti, Senhor.
que todos os nossos pensamentos eles sejam elevados e não movidos pelas circunstâncias, pelas experiências do passado ou pelas expectativas do futuro, que eles estejam centrados em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, participe dessa obra, seja um coparticipante aqui dessa palavra que o Senhor tem nos dado, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal, enviando para alguém que também pode se beneficiar dessa palavra, ou nos escrevendo, nos sugerindo. Estamos abertos para isso. Até a próxima. Compartilhe, participe, seja ungido. Amém.